o livro do profeta Ezequiel, o capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões em vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó espírito, e sobe sobre estes mortos, para que vivam. Profetize, ou profetizei, como ele me havia ordenado, está dizendo Ezequiel. O espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas. Ó povo meu, eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você já conhecia esse texto? Já tinha ouvido, lido esse texto? Este é um daqueles momentos em que Deus manifesta a sua glória de uma maneira visual. Ao longo de toda a Escritura nós vemos, vez ou outra, um servo de Deus tendo um vislumbre da glória, um vislumbre da eternidade, ou vendo coisas, para dizer o mínimo, estranhas, e por meio destas coisas Deus transmite a sua mensagem. É bom nós nos situarmos no contexto desse texto, lembrar que Ezequiel, ele nasceu na tribo de Levi, ele era um sacerdote, seria um sacerdote, mas não chegou ao ofício de sacerdote, porque o reino de Israel se dividiu em dois, você se lembra muito bem dessa história. Em determinado momento, vieram contra o reino do norte, destruíram todo o reino do norte, levaram cativos as pessoas. Cerca de 130 anos ainda o reino do sul, o reino de Judá, a capital era Jerusalém, permaneceu de pé ainda durante um tempo. Mas este povo que vivia no reino de Judá, mesmo vendo todo o problema no qual o reino do norte se meteu por não ouvir a Deus, por voltar as costas contra Deus, por adorar outras divindades, mesmo assim não se arrependeram, não voltaram a buscar a Deus. Deus já havia dito para eles inúmeras vezes, desde a lei, passando por todos os profetas, para que o povo se lembrasse que era Ele quem os sustentava, que eles não eram um povo forte, numeroso, poderoso. O segredo de Israel era Deus. E enquanto eles estivessem com Deus, eles estariam seguros. Mas à medida em que eles se afastassem de Deus, da presença de Deus, de um relacionamento com Deus, eles estariam à própria sorte. E foi exatamente isso que aconteceu. O reino de Judá também foi destruído. Isso aconteceu em 3 levas. Mas antes da destruição completa,
O rei da Babilônia veio e tomou as mentes pensantes de Israel, em 3 levas. Numa delas, na primeira, vai um homem chamado Daniel. Lembra de Daniel? Além de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que eram os amigos, que depois ganharam um outro CNPJ, né, um outro nome. Sadraque, Mesaque e Abednego saem nessa primeira leva. Depois vem de novo a Babilônia numa segunda leva, e leva mais alguns deportados. E nessa leva, levam também Ezequiel. Ezequiel foi para a Babilônia. E é a partir da Babilônia que Ezequiel começa a profetizar. Há aquele povo que perdeu a sua terra, que saiu da sua terra, que viu o templo ser destruído, que viu as cidades pegarem fogo, a cidade pegar fogo, os muros serem destruídos. E eles estavam ali naquela terra pensando, Deus vai nos destruir, Deus acabou conosco, Deus agora rompeu conosco a sua aliança. Veja, o motivo de estarem no exílio foi porque eles saíram de debaixo deste lugar de proteção de Deus. Foram eles que voltaram as costas contra Deus, foram eles que adoraram outras divindades. Este mesmo Ezequiel vai ter uma visão, como que a glória de Deus que estava no templo, agora em cima de uma carruagem com seres viventes, e saindo do templo, indo em direção à Babilônia, como se Deus estivesse se mudando, sabe? Como se a presença de Deus, que sempre esteve dentro, em meio ao povo, agora, diante dos pecados do povo, da adoração a outros deuses, Deus vai embora. Isso me faz lembrar do filho pródigo, em que na história do filho pródigo é o contrário, é o filho que vai embora, né? É o filho que sai. Mas ele sai debaixo da presença da casa do pai e passa por maus bocados. E passa por maus bocados porque ele não estava mais diante da presença do pai. Ele escolheu deliberadamente não estar diante da casa do pai, não está aproveitando das benesses de ser filho. E sabe que isso aconteceu com Israel e muitas vezes pode acontecer conosco. De nós não estarmos debaixo de uma comunhão com Deus e buscarmos viver na independência, fazendo as coisas ao nosso jeito, à nossa maneira, voltando as costas contra Deus. E este povo agora, ao ver a sua situação, o verso 11 nos mostra isso. Olha, o verso 11 diz, então, ele me disse, falando de Deus, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Toda essa visão que Ezequiel tem, Deus está dizendo, isso aqui que você está enxergando, todo esse teatro a céu aberto que você está enxergando, tem a ver com o povo de Israel, que está longe da sua terra, que viu tudo pegar fogo, e que agora olha para si mesmo e diz, nós estamos sem esperança. Os nossos ossos se secaram, porque Deus cortou a aliança conosco, Deus nos exterminou. Essa é a visão daqueles que estavam no exílio. Estavam desanimados, estavam desesperançosos, estavam angustiados. Mas embora o livro de Ezequiel trate muito da fala de Ezequiel sobre o pecado do povo e o porquê é que o povo estava experimentando o exílio, a outra metade do livro de Ezequiel nos fala de restauração, nos fala de retorno, nos fala de purificação, nos fala de vida, nos fala de esperança. O texto de Ezequiel 37 está exatamente neste bloco, no bloco da esperança. No capítulo anterior, no capítulo 36, se você tiver com a Bíblia aberta ainda, tem uma das promessas mais belas de toda a Escritura. Está no versículo 25, que diz, então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Uma promessa belíssima que Deus faz. Agora, Deus está trazendo novamente essa mesma promessa, só que agora de maneira visual, por meio desse teatro do vale de ossos secos. A encenação que nós vemos aqui, ela traz exatamente este sentido, este entendimento. Diante do desânimo,
diante do desespero, diante da desesperança, a pergunta que Deus faz a Ezequiel no versículo 3 é: filho do homem, será que esses ossos podem voltar a viver? Estes que olham para si mesmos e dizem: nossos ossos se secaram, porque Deus se esqueceu de nós, Deus nos abandonou, Deus nos cortou da sua aliança. A pergunta de Deus para Ezequiel é: será que esses ossos secos podem voltar à vida? E a resposta de Ezequiel é uma resposta belíssima. A resposta dele é: Senhor, tu o sabes, tu conheces. Como se Ezequiel estivesse dizendo: Senhor, se o seu coração se colocar nessa situação, tudo é possível, tudo vai acontecer. Queridos, quando tudo parece morto, quando tudo parece perdido, quem é que pode trazer vida? Quem é que pode trazer vida ao vale de ossos secos? Não só secos, o texto diz sequíssimos. Só Deus. E você sabe muito bem disso. É só Deus que tem o poder de reverter a desesperança, reverter o medo, reverter a dor, a angústia. Só Ele é quem pode nos transformar. Mas o que esse texto nos ensina, uma vez que nós já sabemos que é só Deus que pode transformar, é que Deus faz isso, mas Ele faz isso usando meios. Deus transforma, Deus traz vida, mas Ele usa algumas coisas para que isso aconteça. E se Deus fez isso lá, e tem o poder de fazer isso lá nessa história, nós vamos ver que Ele continua tendo o mesmo poder de transformar ossos secos em vida, mas Ele faz isso por meio de algumas coisas. A primeira dessas coisas que nós vemos no texto é que Deus usa pessoas para restaurar o seu povo. O texto nos diz no versículo 1 novamente: veio sobre mim, Ezequiel está dizendo, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E eu respondi: Senhor, tu sabes. E o verso 4 diz: então Ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes. E aí começa a profecia que Deus dá a Ezequiel. A primeira coisa que nós vemos é que sim, Deus faz grandes coisas. Deus opera, Deus transforma. E Deus tem todo o poder de fazer as coisas de maneira imediata, sem nenhum instrumento, de maneira direta, sem a participação de nada nem de ninguém. Mas basta ler a Escritura para saber que ordinariamente Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Não que Deus precise de gente, mas Ele nos inclui na sua obra. Aquilo que Deus desejou fazer com o povo de Israel, Ele diz: Ezequiel, você falará, você vai dizer. E à medida em que Ezequiel vai proclamando aquilo que Deus deu a ele para fazer, alguma coisa vai acontecendo. Veja, é Deus quem está fazendo, mas Deus chama Ezequiel para participar daquilo que Deus está fazendo. Deus chama, Deus inclui o seu povo nos seus planos. E basta ler a Escritura e nós vamos ver que este é o modo, ou como dizem, o modus operandi de Deus. Deus costuma fazer coisas no mundo por meio do seu povo. Abençoar, salvar, transformar, socorrer, aliviar, ensinar, amadurecer, trazer consolo, conforto, trazer provisão, trazer mantimento. Deus usa meios. E um dos meios mais usados por Deus são pessoas. Ele continua sendo o autor, mas Ele nos inclui nessa sua obra. E entender isso é tão necessário, queridos, porque existem algumas posturas que podem nos privar de receber e de partilhar essa graça. Quando nós temos preconceitos, partidarismos, eu quero ouvir fulano, mas não quero ouvir ciclano. Não, eu gosto quando é fulano que prega. Agora, se é o outro, eu já não gosto. Às vezes nós não achamos que na boca de alguém, diferente das nossas preferências,
existe uma palavra que pode curar o nosso coração. Ou uma ação que pode reverter situações e ser a resposta das nossas próprias orações. Preconceito, o orgulho de dizer eu já sei de tudo, eu não preciso ouvir ninguém, eu não preciso que ninguém me corrija, eu já tenho odds de rodagem, eu já sou crente há muito tempo, o que essa pessoa pode me dizer? Quem essa pessoa é para me confrontar, para me apresentar essa palavra, para dizer que eu estou errado? Então, às vezes é o orgulho que retém de nós a graça de Deus que será ministrada por alguém. Ou às vezes o isolamento, a timidez, a ideia de eu consigo resolver as coisas sozinho. Talvez o misticismo, de esperar que Deus haja de maneira extraordinária o tempo todo. Deus vai fazer. Eu quero que Ele faça. Mas eu só creio que Ele fez se ninguém conseguir explicar o que aconteceu. Se Ele usar alguém normal, de carne e osso, alguém que eu vejo todos os dias, e a minha oração for respondida pela ação de alguém. Você conhece aquela história do indivíduo que estava numa ilha, naufragado, e ele começou a orar, Senhor, me salva, Senhor, me tira daqui, lembra dessa história? Aí chega um indivíduo com uma prancha de surf, fala, sobe aí, vamos embora. Ele diz, não, o Senhor vai me salvar. E aquele cara vai embora, passa outro de jet ski, e diz, vem, sobe, eu vou te levar. E ele diz, não, o Senhor vai me salvar. Vem um navio transatlântico, para do lado dele, e diz, sobe. Ele diz, não, o Senhor vai me salvar. Vem um helicóptero, joga a corda e diz, sobe. E ele diz, não, o Senhor vai me salvar. Aquele homem morre. Não sei como, ele chega ao céu. Ao chegar ao céu, ele encontra com Deus e diz, Senhor, eu orei tanto. Eu pedi tanto que o Senhor me salvasse. E Deus diz a ele, eu mandei o cara da prancha, do jet ski, desviei o curso de um transatlântico. Levei um helicóptero, fretei um helicóptero para você. E você não recebeu da graça que eu enviei. Queridos, eu sei que essa é uma anedota. Mas quantas vezes essa é a realidade da nossa vida? De esperarmos que as coisas caiam do céu e não entender que existe graça no ordinário, no comum, no cotidiano, nas relações, na vida, no dia a dia. A maturidade nos leva a entender que Deus usa também e geralmente pessoas para transformar as angústias do nosso coração. Não só isso, queridos. Talvez Deus queira usar você. Talvez você seja o alguém de alguém. Talvez na sua boca esteja a palavra que alguém precisa. Mas por medo, por vergonha, por timidez, por isolamento, por seja lá o que for. Por achar que não sabe, que não pode, que não consegue, que não tem experiência suficiente, que não tem maturidade suficiente. Não abre a boca e não compartilha daquilo que Deus colocou no seu coração. Não despreze as pessoas que Deus pode estar usando para te abençoar. Seja elas quem for. E não perca a oportunidade de ser instrumento de Deus na vida de alguém. Porque é Deus quem faz. Mas Ele usa meios. E um dos meios mais comuns que Deus usa para restaurar nossa vida são pessoas. O texto continua dizendo no verso 4. Então Ele me disse, profetize para estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão, porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele, porei em vocês o Espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha o verso 7, então profetizei como me havia sido ordenado. Vou repetir o verso 7. Então, profetizei como me havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carne e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Eu acho muito interessante esse texto. Eu fico imaginando, sabe? Às vezes a cabeça vai longe. Imagina um vale de ossos secos, sequíssimos. E de repente, enquanto vai falando, você ouve crack, 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 crack. Dá para dar uma arrepiada, né? Dependendo como você olha, pode ser tanto um filme de esperança como um filme de terror, né?
os ossos se juntando, o osso que estava lá do outro lado, enquanto o pé que estava do lado de cá, e plaf, né? Junta, e de repente está aqueles esqueletos completos, e agora os tendões, e agora a carne, e agora a pele, e tudo isso acontece, diz o texto, quando Ezequiel fala, quando Ezequiel profetiza. O que Deus manda Ezequiel fazer é falar, mas não é falar qualquer coisa. Não é deseje, Ezequiel. O que você quer que aconteça aqui, Ezequiel? Ezequiel pode dizer, bom, que eles vivam. Então fala aí o que você quiser, Ezequiel. Não. Deus diz palavra por palavra. Porque se há algo que Deus usa para moldar a nossa vida, para trazer de volta a esperança, para nos reviver, é a sua palavra. Deus usa a sua palavra. E é essa palavra poderosa que proclamada fielmente, verso 7 de novo diz, então profetizei como me havia sido ordenado. Ezequiel não inventou nada. Ezequiel falou, transmitiu, proclamou a palavra. E quando ele proclamou a palavra fielmente, veio organização em meio àquele caos. Talvez a gente precise lembrar que o Gênesis 1 nos fala de Deus criando o universo, e ele cria o universo por meio da sua palavra. A terra era sem forma e vazia, era caos, era escuridão, era nada. Mas as coisas passam a existir à medida que a voz que organiza o caos é proclamada. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus traz vida. Sabe que na nossa geração, o significado de profetizar foi ganhando outras interpretações. Alguns chamam profetizar de desejar uma coisa boa, sabe? Tipo, joga na mega da virada e fala, eu profetizo que eu vou ganhar. E chamam isso de profetizar. De usar a boca para dizer uma coisa que quer. Outros dizem que profetizar é somente quando Deus, de maneira extraordinária, fala coisas novas no nosso coração e a gente põe isso para fora. Mas profetizar nas Escrituras é dizer o que Deus diz. É proclamar a palavra de Deus. Sim, Ezequiel está dizendo algo diferente, ou pelo menos aplicando a palavra que Deus já havia dado desde Êxodo, desde, na verdade, de Gênesis, que Deus havia dado para Abraão, que este povo seria uma grande nação, e que por meio deles seriam benditas todas as famílias da terra. Como é que isso acontece na Babilônia? Não tem como isso acontecer na Babilônia. Eles precisam estar no lugar onde a aliança de Deus se mostra. Eles não vão ficar na Babilônia. Ainda todas as famílias da terra não foram atingidos pela presença de Deus que flui por meio deste povo, deste Israel. Deus já havia dito em Gênesis que isso aconteceria. Da mesma forma, Deus havia dito por meio de Moisés a este povo, em Deuteronômio. No finalzinho de Deuteronômio, depois se você quiser ler, o último capítulo de Deuteronômio, Deus diz, olha, vocês vão para uma terra estrangeira, vão ser exilados, mas aonde vocês estiverem, eu vou buscar vocês. Eu vou atrás de vocês. Deus já havia proclamado. E o que os profetas fazem? Ao longo de todo o ministério profético, lembrar o povo, Deus já falou, a Escritura já disse, lembrem da lei, adorem ao Senhor e somente ao Senhor, não se voltem para outros deuses. Os profetas aplicavam a palavra, repetiam a palavra, falavam mais uma vez, lembrem da palavra, lembrem da palavra, lembrem da palavra. Este era o ministério profético. Nós estamos falando de um tempo onde a Bíblia não estava escritinha como está para nós hoje. Deus revelava as coisas de maneira progressiva. E uma das formas que ele usava para revelar era usando pessoas específicas em tempos específicos para proclamar a sua palavra. E isso aconteceu com Ezequiel. Isso na antiga aliança. Na nova aliança, Pedro vai dizer que tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade, Deus já nos deu pelo seu poder. Já está disponível a nós. Já temos a palavra do Senhor. Na antiga aliança, era necessário ouvir o assim diz o Senhor. Na nova aliança, Deus já falou. E agora nós precisamos ouvir o está escrito. Deus já disse. Deus já revelou a sua palavra.
Profetizar é repetir, é dizer a palavra do Senhor. Veja, queridos, nós não precisamos de novas revelações, porque nós temos a palavra de Deus. Com isso eu não quero dizer que Deus não possa nos iluminar, dirigir e aplicar a palavra de uma maneira específica às nossas vidas. Que Deus não pode levantar pessoas e usar essas pessoas para de alguma forma aplicar essa palavra pontualmente aos nossos corações. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou trazendo para vocês nessa noite é que a nossa autoridade não está em supostas revelações particulares. A nossa segurança não está na dependência deste ou daquele profeta, pastor, pregador. A nossa dependência está na palavra que Deus preservou nas Escrituras. Porque Deus faz grandes coisas, mas Ele usa pessoas. E Ele usa a sua palavra. A palavra proclamada fielmente. A pregação, a leitura, a meditação, o estudo, as conversas centradas na Escritura, o se aprofundar nos conhecimentos da revelação de Deus. Deus já proclamou o que nós precisamos para a vida, para o casamento, para a criação dos filhos, para a administração financeira. Há poucas semanas atrás, o André trouxe uma mensagem tão preciosa sobre a administração prática da vida. A Bíblia nos ensina todas essas coisas, mas às vezes não experimentamos vida, porque não buscamos vida onde ela se manifesta. Buscamos revelação, às vezes onde a revelação não está, enquanto existe um caminhão de revelações disponíveis a nós, para que a gente não destrua a vida, para que a gente não quebre a vida, para que a gente sequer precise orar dizendo: Senhor, conserta isso que eu quebrei. Porque à medida em que conhecemos a Escritura, vivemos de um jeito que não quebramos mais tanto a vida. A palavra de Deus restaura. A palavra de Deus produz esperança. A palavra de Deus traz a vida de volta. Por isso é importante perguntar nessa noite, queridos: quanto da nossa semana está ocupado com a palavra? Ao longo das nossas semanas, quanto tempo temos dedicado em ouvir aquilo que Deus tem a dizer sobre a vida? Quanto eu conheço daquilo que Deus revelou na sua palavra? Quanto eu já li? Agora eu vou fazer uma pergunta provocativa. Quantos anos você tem desde o dia em que você entregou seu coração a Jesus? Pense. E desde esse dia, quanto você conhece da palavra de Deus? Talvez nunca tenha lido a Bíblia inteira. Talvez nunca tenha gastado 15 minutos, todos os dias, em oração e busca pela palavra. Tudo que precisamos para a vida e piedade está à nossa disposição. E às vezes clamamos a Deus: Senhor, me dá uma resposta. Senhor, me dá uma resposta. E só falta Deus gritar lá do céu: então abra a Bíblia e leia. Abra a Bíblia e leia. Quantas vezes queremos que Deus age de maneira mística, enquanto de maneira ordinária Ele já deu tudo o que nós precisamos, e destruímos as nossas vidas, como Jesus disse aos saduceus: errais, porque não conheceis nem a Escritura e nem o poder de Deus. Às vezes com base num suposto espiritualismo em que Deus fala comigo, em sonhos, em visões, em revelações, abandonamos a palavra de Deus. Jesus diz: vocês erram porque não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. As duas coisas caminham juntas. A minha vida, uma pergunta importante, ela é orientada pela palavra ou pelo meu fígado? Diante das decisões, diante dos medos, diante das raivas, o que é que dirige os meus passos? É aquilo que eu sei da palavra de Deus, ou aquilo que dá na minha telha, na hora da raiva? Solto aquela palavra, tomo aquela atitude, faço o que eu não devia fazer, depois saio tentando catar os cacos das minhas atitudes. A palavra de Deus produz vida. É essa palavra que produziu vida na visão de Ezequiel sobre os ossos. Mas é essa palavra que produziu vida a esse povo que estava no exílio, e continua sendo essa palavra que traz vida em meio aos nossos caos. O texto diz que os ossos se juntaram. Quando a gente ouve a palavra de Deus, as coisas vão voltando para o seu devido lugar. As coisas que estavam bagunçadas, fora de ordem, quando ouvimos a voz de Deus, quando conhecemos a vontade de Deus, as coisas vão encontrando o seu devido lugar.
vão ganhando estrutura, literalmente vão ganhando corpo. Quanto mais conhecemos a Deus, estabilidade vamos encontrando nos nossos atos e na nossa vida. Mas o texto nos diz no finalzinho do verso 8 que, porém, não havia espírito. Tinha ordem, mas ainda não tinha espírito. O verso 9 diz: então ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado. Olha de novo o verso 10. Profetizei como ele me havia ordenado. Novamente, a palavra fiel sendo anunciada. E o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Olha que coisa linda, gente. A palavra foi proclamada e as coisas voltaram para o lugar. E aqui há um perigo. Há um perigo. Porque a palavra de Deus, ela é sabedoria. E qualquer pessoa, amando a Deus ou não, se colocar os princípios da palavra de Deus em ação, vai colher os frutos da palavra. Se administrar o casamento, como diz a palavra, ainda que não ame a Deus, vai colher os frutos de organização. Porque veja, é possível conhecer muito de Deus, mas ainda assim está morto. É possível ser um crente que fala como crente, cheira como crente, se veste como crente, vive como crente, mas ainda está morto. Sim, a palavra organiza as coisas da nossa vida, mas é o Espírito que produz vida. É o Espírito que produz vida. Lembra da cena? Ossos, vale de ossos secos, sequíssimos. Começa o claque-claque, né? Claque-claque, claque-claque. E agora, tendões, carne, pele. E aí você olha e fala, que coisa bonita. Um vale cheio de cadáveres. E às vezes a vida espiritual da gente pode ser uma vida de cadáver. Pareço vivo, mas estou morto. Jesus falou sobre isso também, né? A Bíblia fala em muitos momentos. Jesus denuncia a uma das igrejas do Apocalipse: você tem a fama de estar viva, mas está morta. Isso fala de comunidades inteiras. Mas isso fala também de cristãos individuais. Porque a vida com Deus não é só um exercício intelectual. Não é só saber. Podemos ter muitos estudos, ouvir muita palavra, ter uma teologia rebuscada, mas nunca ter experimentado vida. Porque vida, quem produz, é o Espírito. Veja, a palavra e o Espírito não competem, não são isso em detrimento daquilo. De novo, Jesus disse, errais porque não conhecem nem a Escritura, nem o poder de Deus. As duas coisas caminham juntos. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito de Deus. Falar da palavra é falar daquilo que o Espírito falou. Mas é o Espírito que aplica a palavra. É o Espírito que nos faz entender a palavra. É por isso que na nossa comunidade a gente não se atreve a abrir a Bíblia sem antes dizer, Senhor, fala conosco. Porque não é um mero exercício mental. Não é só saber, gente, eu sei que assim como eu, também é na vida de vocês, de que a gente sempre faz menos do que a gente sabe. Quanta coisa a gente sabe. Tinha uma professora minha da pós que dizia, na prática a teoria é outra. Quanta coisa a gente sabe na teoria. E basta sermos colocados na prova da vida para a gente perceber que só sabia aqui. Tinha teoria. E aí Deus permite que a gente experimente a hora do teste, a hora da prova. E ali a gente fracassa. Fala, Jesus, eu achava que eu sabia. Eu achava que eu tinha entendido. Mas pelo que eu estou vivendo, parece que não. O jeito que eu estou sentindo, o jeito que eu estou andando, o jeito que eu estou falando, diante dessas circunstâncias, Senhor, eu acho que eu preciso aprender mais. É o Espírito que aplica a palavra ao nosso coração. Nós precisamos, sim, da palavra, mas nós precisamos que o Espírito Santo de Deus regue o nosso coração com a sua presença e com a sua palavra. A Bíblia nos ensina que é este Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Quer aprender mais de Deus? Leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus, mas faça sempre isso dizendo, Espírito Santo, fala comigo. Fala ao meu coração. Aplica a tua palavra ao meu coração. Senhor, eu não quero só mais informação, eu quero transformação. Fala comigo, Senhor.
Vá diante da mesa do banquete e diga: Senhor, me dá fome, me dá sede da tua palavra. É o Espírito Santo que nos faz ver Jesus, entender Jesus. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Por isso nós precisamos orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o nosso amigo fiel, o nosso consolador. Está precisando de consolo? Ore a Deus e diga: Espírito Santo, consola o meu coração. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como eu vou sair dessa, Senhor, eu não sei. Espírito Santo de Deus, consola o meu coração. O Senhor está comigo todos os dias, o Senhor está em mim, Espírito Santo de Deus, consola o meu coração. A Bíblia diz que o nosso caráter é transformado por meio do fruto do Espírito. Está precisando de paciência? Ore ao Espírito Santo dizendo: Espírito Santo, manifesta o teu fruto em mim. Amor, bondade, alegria, paciência, autocontrole. Tudo isso está no fruto do Espírito. E às vezes a gente diz: mas eu já sei disso, eu já li isso, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que viver, eu só não consigo. Pois é, a gente não consegue mesmo não. É o Espírito que produz vida. E por isso precisamos desejar a vida, orar por vida, orar pela atuação do Espírito em nós. Talvez você nem creia que é salvo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E que é por meio do Espírito que nós podemos clamar: Abba, Pai. Você ainda tem dúvida da sua salvação? Ore ao Espírito Santo dizendo: Senhor, me dá certeza de salvação. Espírito Santo de Deus, clama no meu coração: Abba, Pai. Me faz me enxergar como um filho, como uma filha do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que age, que nos torna semelhantes a Jesus, dependentes do Espírito Santo, consolados. Deus age, Deus faz, e Ele usa pessoas. Ele usa a palavra, e Ele usa o Espírito. Porque esse é o resumo de tudo, irmãos. O que nós vemos em todo o texto é perceber que nós podemos descansar no Deus que faz aquilo que a gente não consegue fazer. Olha o que diz o texto no verso 11: Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga a eles: assim diz o Senhor, eis que abrirei. Olha as conjugações do verbo. Eis que abrirei a sepultura de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E esse finalzinho para mim é fabuloso, em que Deus diz: eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Quando Deus chama Ezequiel, lá no versículo 4 em diante, e manda profetizar, o que Deus diz para Ezequiel profetizar no verso 5 em diante é: eu farei entrar em vocês o Espírito. No verso 6, eu porei tendões sobre vocês, farei crescer carne, cobrirei, tanto na visão, quanto na interpretação da visão. Deus está falando: quem faz sou eu, quem age sou eu. É o poder soberano de Deus que opera. Mas Ele escolheu usar meios para que isso aconteça. Ele usa pessoas, Ele usa a palavra, Ele sopra o seu Espírito. É Deus quem age de maneira poderosa. E é por isso que nós precisamos sempre depender de Deus e lembrar do nosso tamanho. Jesus disse aos seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Ele disse para nós irmos pregar o Evangelho, mas é Deus quem transforma. Nós falamos, mas Deus transforma. Nós oramos, mas é Deus quem age. Nós agimos, mas é Deus que transforma a ação em realização. É Deus. É sempre Deus.
Tem uma frase que eu gosto muito de João Calvino, em que ele diz: tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Deus realiza grandes coisas em nós e por meio de nós. E ao lembrarmos disso, dependemos cada vez mais de Deus. Veja, nós não somos meros espectadores da obra de Deus. Ele nos chama para participar, mas também nós não somos autores de nada. Nós somos participantes pela graça. Deus nos chama a participar daquilo que só Ele pode realizar. Olha que privilégio. Deus nos chama a agir na obra que Ele está realizando nas nossas vidas. Esse é o processo de santificação. Deus nos chama a agir, mas Ele que nos santifica. Deus está salvando gente. Deus está levantando gente que estava morta em seus delitos e pecados e trazendo para o reino do Filho do seu amor. E Ele nos chama a proclamar, e Ele salva enquanto a gente fala. Ele podia simplesmente descer, andar e pregar, mas Ele disse, não, é a minha igreja. É a minha igreja que vai, é a minha igreja que fala, é a minha igreja que anuncia o Evangelho. E à medida que a nossa boca se abre, aquilo que a gente não pode fazer, Deus faz. Porque Ele nos colocou em trabalho. Deus nos usa para abençoar. E Deus usa outros para nos abençoar. Como eu disse, o finalzinho do verso 14 é o que me chama tanta atenção, em que Deus diz, eu falei e o cumprirei, diz o Senhor. E a história está aí para nos mostrar que aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Com Israel foi assim. Deus disse, vocês voltarão para a terra. E após 70 anos de exílio, Israel voltou para a terra. Nós temos relatos arqueológicos. Se você vai no Museu Britânico, no dia de hoje, você vai encontrar um negócio que é chamado de o cilindro de Ciro, em que está escrito, é um cilindro mesmo de cerâmica, escrito em letras cuneiformes, o decreto do rei mandou o povo de volta para suas terras. Israel de volta para sua terra. Que está registrado em Esdras, em Neemias. Que o povo podia voltar para sua terra, reconstruir o templo, reconstruir as muralhas, reconstruir a cidade. Nós temos relatos que isso aconteceu. Deus disse que ia acontecer, Deus disse. Eu falei, eu cumprirei. E Deus falou e Ele cumpriu. Não só essa promessa, mas quantas promessas. As promessas messiânicas, cada uma delas, centenas de promessas messiânicas, de Gênesis a Malaquias, falando sobre o Cristo. Cada uma delas se cumpriu, cabalmente, exatamente do jeito que foi dito. Que ele seria da linhagem de Davi, que nasceria em Belém. Leia o Salmo 22 e veja, pregos traspassaram as minhas mãos, eu contei os meus ossos e todos estão aqui, estão jogando sorte sobre as minhas vestes, tudo isso Mateus diz, está acontecendo gente, está acontecendo. Aquilo que Deus disse que faria, fez. Jesus veio, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, proclamou as boas novas da salvação, e pela sua morte redentora, temos vida em Cristo Jesus. Deus prometeu, e Deus cumpriu. E se Ele cumpriu o que prometeu, aquilo que Ele prometeu novamente, Ele cumprirá. Há coisas que se cumpriram neste tempo de Israel, voltando para a sua terra. Há outras coisas que o texto nos fala aqui, que se cumpriram em Jesus, e que se cumprirão na vinda de Jesus. Ainda no capítulo 37, se você quiser me acompanhar nessa leitura, o texto diz no versículo 22, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas, já falei abominações, nem com qualquer outra das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo, presta atenção no verso 24, o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os obedecerão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi
meu servo será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Israel volta para sua terra. Israel reconstrói o seu santuário. Mas você sabe que no ano 70 ele foi destruído completamente, novamente. Será que é disso que Deus está falando? Davi é muito anterior a Ezequiel. Mas Deus diz: Davi será o rei de todos. Vou juntar eles de todos os povos. Eles serão um povo só. E Davi será o rei deles. Será que é de Israel só que Ezequiel está falando? Quem é o descendente de Davi? Quem é o tabernáculo de Deus que andou em meio ao povo? João diz que a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como que do unigênito Filho do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Jesus é o prometido. E é em Jesus que a promessa de que o Espírito Santo seria colocado em nós se cumpre. Lembra de Atos capítulo 2? Estavam reunidos, temerosos. Mas de repente ouve-se um som. Um som. Não é mais um som de estralo de osso. E um vento impetuoso. E sobre eles línguas como que de fogo. E eles passam então a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes dava a conhecer. Então Pedro levanta e diz: o que está acontecendo para que se cumpra o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso aconteceu. E desde então, todo aquele que nasce de novo é cheio do Espírito Santo. É a habitação do Espírito Santo. Desde a morte, ressurreição de Jesus e o envio do Espírito Santo, nós somos este povo, cheio do Espírito de Deus. Deus continua dando vida do mesmo jeito. Foi assim com você. Deus levantou alguém, ou alguéns, ao longo da história. E só nascemos de novo pela fidelidade de homens e mulheres ao longo da história. Gente que literalmente deu a vida por causa da palavra, que atravessou continentes, em situações precárias, para pregar o Evangelho. E esse Evangelho foi passando de boca em boca, de vida em vida, de igreja em igreja, de crente em crente, até chegar em você. Não rompa esta corrente. Seja o alguém de alguém. Um dia você ouviu a voz que produz vida, o Evangelho de Jesus. Um dia você recebeu o Espírito. O texto que nós lemos aqui, um pouquinho antes, no capítulo 36, verso 25, diz, palavra de Deus: eu aspergirei água pura sobre vocês. E mais à frente ele diz: eu darei a vocês o meu Espírito. Isso faz eco com aquilo que Jesus disse para Nicodemos lá em João capítulo 3, lembra? Ele diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele diz: mas eu posso entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Jesus diz: não. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver nem participar do reino de Deus. O que Deus está prometendo: eu vou aspergir água pura sobre vocês, eu vou purificar vocês, e eu vou colocar o meu Espírito em vocês. Isso se cumpre por meio do ministério de Jesus. Jesus nos dá vida. Jesus nos dá esperança. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida. Deus nos deu vida. E isso Ele fez por meio de pessoas que proclamaram a palavra, e Deus soprou o seu Espírito, e Ele nos fez viver. Amém, queridos? Deus continua dando vida. A pergunta que fica então, novamente: quem é que pode trazer vida onde existe sequidão? Esperança onde existe desesperança? Vida onde existe morte? Quem é? Deus pergunta: pode? Pode? Onde tem vida, agora ter, onde tem morte, agora ter vida? Pode? E a resposta é: Senhor, tu sabes. Tu sabes. E Ele sabe. E Ele faz.
Mas como ele faz? Ele usa gente. Ele usa a sua palavra. E ele sopra o seu espírito. Por isso, não feche a sua vida para aqueles que Deus coloca ao seu redor. E não feche as suas ações para que Deus te use na vida de alguém. Por isso, não negligencie aquilo que Deus revelou. Por isso, não transforme a vida cristã em mero intelectualismo. Coloque os seus joelhos no chão e clame pela ação do Espírito Santo. Por isso, não tente ocupar o lugar de Deus. É Ele quem faz. Mas Ele chama a gente para participar daquilo que Ele está fazendo. Que Deus possa te usar e que você possa ser o alguém de alguém. Que você possa proclamar o Evangelho. Que você possa orar pela ação do Espírito Santo também na vida de outras pessoas. Mas sempre se lembre que a vida vem de Deus e não da força da nossa capacidade, não do nosso desempenho, não daquilo que a gente consegue fazer. Se você puder colocar de pé, nós vamos orar.